proiectul legii e... Da, este un tratat foarte mare, are 1000 și ceva de pagini. Cât de mare? Mare, uite așa, poate. Deci noi acum comemorăm 40 de ani această carte, cât de mult ne putem gândi să reflectăm, cât de mult a ajutat această carte. Cât de mult a câte ajutat? mâini, asta spun, reflectăm, în cât de multe mâini ale voluntariat, oamenilor din voluntariat sau în afară, a ajuns această carte și a ajutat acele persoane să vadă cât de normal este, să fie mai organizați. Deci, astfel de comemorări întăresc și mai mult Hologânsena. Și câți oameni sărbătoresc cartea asta în Mulți? momentul ăsta? Acum chiar se uită la noi, toată lumea. Le facem cu mâna? Eu vejo que assim, o maior critério do lançamento do Projeciologia foi extrafísico. Foi o timing dos cursos intermissivos. E eu entendo dessa forma e eu acho que o pandeiro é a grande explicação desse processo. O Projeciologia é o principal livro de experiências fora do corpo no planeta. Então a projeção ela te leva para esse descortinamento fantástico que é a multidimensionalidade. E até hoje é o que eu vejo. O resultado do livro Projeciologia, foi um marco, realmente foi um marco para quem já se projetava, para quem já tinha vontade em otimizar a evolução, mas o marco maior foi dali para frente. O livro está ali, né? E ele continuou desenvolvendo o processo da ciência. Além dessa pesquisa histórica, vamos dizer assim, primorosa que ele fez para esse livro, que é uma das melhores pesquisas históricas sobre parapsiquismo. O Tratado de Projeciologia, realmente, ele faz uma varredura de toda a fenomenologia, ligação de toda a fenomenologia. E, ao mesmo tempo, dá as condições para você fazer testes com você mesmo. Ganho evolutivo para Marius. A normatização da projetabilidade lúcida e a sua nililutividade. Existe uma pesquisa, uma ciência para autoconhecimento, para convivialidade. Eu acho isso daí para se comemorar. O Valdo já estava gestando esse livro há anos. Eu conheci o Valdo em 1981. Isso era a época do Centro da Consciência Contínua, não tinha instituto, não tinha nada. E o Valdo dava as palestras de sábado no apartamento dele, que era na Vieira Souto, ou na Prudente de Moraes 164, 14º andar. Ele queria expandir o trabalho de projeção no Brasil. Eu tinha 19 anos, ele tinha 48 para 49. E aí eu li o livro Projeções da Consciência e mandei uma carta para ele, tinha uma caixa postal, falou, vem aqui em casa. E aí foi um encontro, porque eu tinha saídas do corpo desde os 15,
e a essa altura eu já estava lendo teosofia, ocultismo, eu já tinha uma cabeça bem... E aí o Valdo estava criando o Centro da Consciência Contínua e falou, Wagner, fica aqui comigo, vamos abrir esse trabalho de projeção, né? Precisa expandir esse tema, tem muita gente tendo projeção e as pessoas não estão entendendo. Precisa vir a público falar disso de uma forma mais natural. Mais ou menos, né, maio de 82, o Valdo continuou praticamente sem falhar, dando palestra todo primeiro domingo de cada mês, neste Centro Espírita Ramatiz, em São Paulo. E com isso, claro, com o tempo foram aparecendo as pessoas, né? Samuel de Souza, foi a Silvia Barros e muitos outros daquela época, né? Muitos já faleceram. Inclusive o Moacir Gonçalves, que foi aí, né, do SEC também, apareceu nessa época. Ele começou a dar palestras no Rio e em São Paulo, e ali ele foi arranjando os capítulos, né? Ele me trazia uma quantidade grande de capítulos todo mês, quando ele vinha em São Paulo, um calhamaço. Eu lia, fazia todas as anotações e mudanças, às vezes fazia partes de capítulo, e aí mandava para ele, ele que vê aí ele vai dizer o que não que não é, ele vai fazer as ponderações de acordo com aquilo que está dentro dele. Sempre estava lá o Samuel, Wagner Alegretti, o Moacir, né? Estava sempre acompanhando o Valdo lá. E eu me lembro que do Samuel, a presença forte do Samuel, né? É uma figura que marca, tanto que tem as fotos dele, né? Diversas fotos do Samuel na fundação, esse negócio todinho. Para mim, Samuel é uma das melhores cabeças que nós estamos ali do Instituto, na época que nós começamos. Então, o Valdo falou, eu posso trazer os capítulos que eu estou escrevendo para você fazer críticas? Eu quero críticas, né? A respeito Você faz o que você quiser, faz críticas. Uhum. E crítica comigo era terrível. Isso era coisa do meu passado. Eu queria sair dessa. Pois é. Pois é. E aí eu fui colocando novas ideias, novas palavras, e aí ele foi, então, aproveitando que dava. Eu, toda vez, então, eu devolvia, ele datilografava. Algumas coisas era tudo manuscrito ainda, vinha tudo manuscrito. Uhum. E aí eu devolvia para ele no mês seguinte. E ele me entregava outro calhamaço, né? E aí era tudo datilografado, feito direitinho, tudo incipiente ainda. Aí a coisa ia se moldar no livro, né? Uhum. Futuro. E não era só eu, tinha mais gente que fazia críticas, né? Quem fez críticas também nas anotações dele foi o Wagner Alegretti, né? Uhum. O Henrique Carvalho também. Uma destas palestras, o Valdo trazia 1 ou 2 capítulos que seriam do livro Projeciologia. Por exemplo, eu lembro muito bem dele ter trazido um capítulo sobre acoplamento áurico. Então ele lia a definição, isso e aquilo, e exemplos, e depois dava ele próprio os exemplos das experiências pessoais dele, debatia se tinha perguntas e tudo. A gente falava de uma pessoa nesse grupo que participava já, ajudava o professor Valdo a fazer a bibliografia do Projeciologia, que estava aí em construção, né? Essa pessoa era a Gracema Porfírio. E a gente conversando lá, a Gracema falou, olha, sábado o professor Valdo vai dar uma palestra lá na Penha. Vocês querem ir? Aí nós, 4 pessoas, se organizaram para ir. Estamos gravando um documentário para comemorar os 40 anos do Tratado Projeciologia. 40 anos. 40 anos.
Caramba. E para isso nós estamos... Desculpa, 40 anos do livro? Do livro. Então eu tô antes do livro? Caramba, eu nem tinha noção de... É verdade, eu tô desde 78, 79. O tempo passa, a gente Muito, percebe, né? Muito. Eu não era propriamente da equipe do Valdo. Tá? Eu era do público que o assistiu numa feira esotérica e ele convidou as pessoas, como ele durante muito tempo fazia, a reuniões na sua casa. Mas a curiosidade não era pautada no aspecto da fenomenologia. A curiosidade era que tudo que era dito lá, eu tinha aquele conhecimento, eu sabia que aquilo tudo, nada daquilo que era dito era estranho, só que eu nunca tive acesso a essas informações tão organizadas, detalhadas, explicadas, como era o esquema todo montadinho. Então, ele falava, aquilo vinha na cabeça. Nossa, eu já vivi isso. Nossa, eu já participei disso. Nossa, essas pessoas não me são estranhas. Então, as pessoas que estavam lá, eu não conhecia ninguém, mas sabia que conhecia todo mundo. Eduardo Azevedo, que agora está lá Lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Ele participava também desse grupo. Projeciologia é um livro muito bem estruturado. Na verdade, ele foi feito de uma forma científica, como um tratado de fato, né? Com as seções, com a bibliografia, com toda a argumentação científica, para poder estabelecer a projeciologia como ciência. Então, eu acho que o objetivo do professor Valdo foi colocar, olha, essas coisas que todo mundo estuda aí como viagem astral, projeção astral, etc., isso pode ser estudado de uma forma científica. E o projeciologia é justamente essa abordagem científica, estruturada, muito racional, sobre um tema que sempre foi tratado de uma forma mística. Muita gente viu, se identificou com isso, queria estudar de uma forma mais científica e assim, 99% do nosso povo era pessoal que era kardecista mesmo e de centro espírita e que queria estudar, mas sem muita religião no meio. A gente tinha um manual prático para fazer todo dia experiências de energia, experiências de projeção e tal. Eu, por exemplo, levava aquilo a sério, eu e meu irmão eu ficava torcendo para chegar em casa da faculdade, do trabalho, ficava horas. Tinha um dia que eu chegava, já deitava, já começava a sair do corpo. Tá? Comecei a participar das palestras, retornei às palestras e, num dado momento, na continuidade desses encontros, ele convida para participar das atividades de quarta-feira. Basicamente, essas dinâmicas, que a gente também chamava de palestra de quarta-feira, era esse mesmo grupo, que deviam ser umas 7, 8 pessoas. Eu me lembro do Wagner Borges fazendo parte. A minha mãe fazia parte ela entrava com o conhecimento de pesquisa, por ela ter trabalhado na Fiocruz, então ela aplicava a metodologia de pesquisa científica nos fenômenos, que a gente podia fazer experimentos e ter percepções nessas dinâmicas de quarta. O Valdo teve essa iniciativa de começar a fazer pesquisa científica, porque aí a gente tinha uma tríade de cientistas, que era minha mãe, o Samuel e o Wagner Alegretti, porque os três eram do meio científico. E aí acho que nesse momento o Valdo entendeu, ok, agora eu tenho uma equipe para a gente começar a fazer experimentos e a gente começar a fazer papers e fazer anotações e escrever coisas que tenham a pegada científica. E o Valdo dizia que o enumerador era quem mais ajudava nas inspirações para escrever. Tanto que vocês vão ver que o Valdo tem muito este estilo de fazer as enumerações. O próprio livro Projeciologia foi o primeiro que apresentou isso. Porque o aspecto assistência
interassistência, como posteriormente ele denominou, nunca esteve afastado dessas pesquisas, porque o que ele mais diz aqui é sobre amparadores extrafísicos, é sobre equipe extrafísica, é sobre o objetivo final da projeção consciente, que é a assistência. Então, ele, o tempo todo, ele interrelaciona as pesquisas parapsíquicas relacionadas à projetabilidade lúcida, dos seus fenômenos correlatos, mas tudo isso voltado à assistência, à ajuda, ao auxílio, ao desenvolvimento e maturidade de outras consciências. Quando eu ia na casa dele lá no Rio de Janeiro, eu ficava lá nas férias às vezes, ficava lá na biblioteca, dormia lá na biblioteca dele, que era um andar inteiro do prédio, era o andar de baixo do apartamento dele. E eu, durante esse tempo, a gente debatia um monte de assuntos relativos à projeciologia. E um deles foi, eu expliquei para ele a questão da série harmônica. Cada partícula tem um monte de harmônicos. Cada átomo, cada partícula do átomo tem um monte de harmônicos. Ela está inserida em tudo que existe no universo, na realidade. E esses harmônicos, você está aprendendo a lidar com eles todo o tempo. Por exemplo, quando você pega uma partícula elementar e ela vai fazer parte de um átomo, ela tem que se unir, é união com outras partículas. E para que ela seja longeva, ela permaneça ali, ela vai ter que entrar em consonância com as outras partículas. Enquanto houver dissonância, ela vai ter vida curta. Música, você lida com a série harmônica toda. Uma certa época da vida dele, ele começou a ser convidado por um tal de Chico Xavier a fazer ilustrações para as capas dele. Meu pai não conhecia o Chico, não sabia nada de espiritismo, relutou no começo, não queria saber, não atendia a ligação. E depois acabou, sendo levado para dentro desse mundo, conheceu o Chico, obviamente se apaixonou. O Chico é uma pessoa excepcional, né? Uma honra, né, ter sido convidado para participar desse universo, né?
E meu pai acabou fazendo um monte de capas, né, para o Chico. E foi nessa época que ele conheceu, né, o Valdo Vieira e foi convidado para fazer essas ilustrações do livro, né. Mas sempre desenhou, até hoje pinta, desenha, né, gosta muito disso. Então a história com a projeciologia foi muito legal. Meu pai sempre fez o corpo humano muito bem e o livro é todo ilustrado com todos esses fenômenos, né, da projeciologia, do desdobramento, né. Precisa de desenho de corpo humano para contar essa história. Mas meu pai fez campanhas icônicas, assim, né, como, por exemplo, Cobertores Paraíba, né, que virou meio que um fenômeno, né, da cultura pop. As crianças esperavam para dormir quando passasse o comercial às 9 da noite, né? Já é hora de dormir. Acho que todo mundo que tem 60, 50 anos ou mais, né, conhece esse jingle. E um alegre despertar. Em vez dos cobertores Paraíba, você tinha projeção na hora de dormir. Olha que coisa boa. Para a sua família, Cobertores Paraíba. As religiões tendem a ter seus dogmas, né? E os dogmas tendem a não incentivar você a fazer perguntas, né? É assim que está escrito, é assim que foi ensinado, é assim que é. A gente não consegue explicar direito, mas você tem que acreditar, né? A gente não tem provas, mas é isso que é. Não pergunte muito. E a projeciologia é o exato oposto disso, né? Ele é assim, a gente não vai te falar nada, vai lá e descobre você. Você sente no teu dia a dia, na tua autopesquisa? O ganho é teático, porque uma coisa é a gente pegar tudo que o professor Valdo trouxe, tudo que ele propôs em nível teórico e se contentar com isso, e outra coisa é correr atrás dessas versões. Podem-se fazer obras mais palatáveis a partir disso? Sem dúvida. Estão aí os relatos projetivos, tem espaço para tudo isso. Tem a revista Homo Projector, do IPC, mas faltava uma obra que desse ao fenômeno a dimensão que ele merece dentro da paraepistemologia. De 2 de fevereiro de 1986, para que não registre. Isso aqui é o caderno de maio de 1985 a março de 1986. Tá? O meu registro, meu diário da época. Sábado, Centro da Consciência Contínua, Visconde Pirajá, 164, 13º andar. Lançamento do livro Projeciologia. Ontem, dia 22 de fevereiro, sábado, fui eu, Elza, a Lúcia, e o Morvan, e o Rubens, e o Valdo Vieira. Fomos um dos primeiros a chegar. O Valdo estava lançando o livro. Eu, o Morvan e o Rubens recebemos. As mulheres ficaram para uma outra para receber o livro. A Elza e a Lúcia gostaram muito. Esse é o primeiro livro que eu recebi lá, em 1986. Tá? Ele está bem castigadinho, porque eu estudava muito. E um detalhe, eu estudava numa folha. Eu não gostava muito de rasurar o livro, né? Até que o Valdo falou assim, eu só acredito no livro naquele que é rabiscado. Não sei se vocês pegaram isso. Aí eu falei, puta. E eu já tinha feito o livro, praticamente estudado ele todo numa folha à parte. Aí que eu comecei a rabiscar. Ó, porque eles têm pouco rabisco, poucas marcações, mas foi um livro que eu estudei. E todas as pessoas que liam no apartamento dele, todas, ele fazia uma relação, anotar o nome, e ele presenteava um livro. Depois que veio um critério de fazer uma seleção, né, fazer um estudo elaborado do livro para apresentar para ele, para dar o livro. O Valdo chegou para mim e falou assim, Wagner, você não sabe, essa noite os amparadores falaram uma coisa para mim e me surpreenderam, mandaram eu dar o livro de graça. Wagner, como é que eu vou pegar um calhamaço desse e dar de graça, né? Aí eles falaram, você ganhou na loteria por isso, que ele tinha ganhado na loteria 2 vezes.
você vai dar o livro, vai ser um pontapé inicial. O Valdo fez pela editora Brasil América, a Ebal, que editava os gibis da Marvel no Rio de Janeiro na época. Foi feito na Ebal, ali em São Cristóvão, 5.000 exemplares do Projeciologia dessa grossura para ser distribuído de graça em bibliotecas variadas, e as pessoas que frequentavam as palestras do Valdo preenchiam um formulário mostrando o interesse, ganhavam um livro gratuito, 5.000 exemplares, ele gastou do dinheiro dele. A minha primeira edição do Projeciologia foi feita pela Ebal, que era a maior editora de quadrinhos do Brasil na ocasião, com o meu amigo lá de dentro, o judeu meu amigo do peito. Como é que fica? Você está entendendo? Tudo por causa de gibi. E outra coisa, eu ia para lá para dar até orientação para fazer isso, fazer aquilo, até as publicações, às vezes eu influía. Orientação, tal, ideia. Agora, Adolfo Eisen, o homem que mais mexeu com quadrinho no Brasil, ajudou demais a clarear as ideias do povo aqui. Negócio desde a década de 30, da época que eu nasci. O cara trabalhou demais. Esse era meu amigo de almoçar junto, ali junto. Eu emprestava o carro com o meu motorista para ele fazer as coisas no Rio, tudo de casa. E Adolfo Eisen, eles fizeram um edifício de vários andares, grandão. Eu ia lá, almoçava com ele lá quando eu podia, ficava com ele, tudo de casa. Uma outra coisa, é ele que falou que eu não podia publicar um livro daquele, que eu estava pagando lá para fazer o livro, a edição. Só aquilo era um apartamento de 3 quartos de Ipanema. Agora eu falei assim, Adolfo, isso aí não é nada. Eu vou gastar muito mais para mandar esse livro para fora, pelo correio naquela ocasião, com o peso do livro, aquele negócio todo, eu vou gastar muito mais. E eu vou mandar milhares desses livros para fora. Como é que fica? Então eu tenho que arranjar mais dinheiro, não é só extra publicação, não. Agora, ele fez uma coisa módica, acessível para mim, mais barato a edição do que isso. E outra coisa, fez até alguns exemplares a mais de 5.000, devido a algum erro que pudesse ter de encadernação, como aconteceu mesmo. Tinha mais uns 200 exemplares a mais. Ele foi todo datilografado numa máquina manual, não era nem a elétrica ainda, era manual. Então ele fez isso e foi mandado os originais para a gráfica, e a gráfica sofreu um incêndio em determinado momento. Para você ter uma ideia da precariedade das coisas e como o contrafluxo aparece quando aparece um trabalho de vanguarda. Independente de ser um trabalho sobre parapsiquismo, todo trabalho de vanguarda enfrenta contrafluxo. Em janeiro, quando o professor Valdo lançou o Projeciologia, ele doou vários exemplares para os seus amigos, para que os amigos doassem para outros amigos. E aí, no caso, a Pia Steiner já tinha doado o livro Projeciologia para minha mãe. Então, o livro Projeciologia estava lá em casa. E um outro detalhe importante é porque a minha irmã já estava frequentando as palestras do professor Valdo Vieira. Ela já estava ali mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, frequentando as palestras. E eu não tinha ido ainda. A sua irmã, a Tânia. Minha irmã Tânia, isso. E a Tânia Ferraro, que é irmã da Cristiane, também, né, fazia parte, eu estava sempre na casa delas. Então, quando eu contava essas histórias, as duas ouviam e começaram a ter interesse por isso. Primeiro a Tânia, na verdade, porque a Cristiane, quando eu comecei a ir nas palestras do Valdo, a Cristiane já não estudava mais comigo. A gente tinha mudado de escola, a gente entrou na 5ª série, que aí as mães falaram, não, agora é ano de preparar para o... Né, começa, não ano, mas daqui para frente é preparar para o vestibular. Então ela foi para um colégio e eu fui para outro. Então a gente se separou de colégio, mas a gente continuou muito amiga. Minha mãe tinha uma admiração enorme pelo Valdo e vice-versa, e ele respeitava muito o que ela falava também. E quando foi em 1986, a hora que o professor Valdo publica o livro Projeciologia, ele pergunta para ela, Pia, tem alguém que você tem interesse, que acha que pode se interessar sobre esses assuntos? Daí ela falou assim, tem sim, a Marilza, que é a minha mãe, né? Até então a Marilza não conhecia o professor Valdo. Até então ela não conhecia o professor Valdo. Foi através da Pia que nós conhecemos o professor Valdo. Isso foi
início de janeiro, fevereiro de 1986, e a minha mãe logo em seguida começou a participar das palestras e frequentar, depois foi logo convidada a participar do grupo do Centro da Consciência Contínua. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Eu sou só o cameraman. Você é o cameraman? É. Onde está a bandeja, mãe? Aquela bandejinha ali atrás. Te peço perdão pela demora. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito bonita a sua casa. Nós tínhamos uma amiga em comum que era a Bia Steiner. Eu e a Bia éramos muito unidos e eu sabia que ela frequentava ajudando o Valdo na elaboração do livro Projeciologia, e ela já havia me convidado para ir para conhecer o Valdo. A projetabilidade responde a essas 3 perguntas básicas do ser humano, da humanidade. De onde eu vim, para onde que eu vou, quem eu sou. Então, é isso aí. Acho que a projeciologia chancela isso. Você pode fazer isso por você. Depois que eu fiz o meu aniversário de 17 anos, eu falei assim, não, hoje eu vou, amanhã eu vou naquela reunião que você está falando, mãe. Eu vou lá naquela reunião. E aí eu fui à casa do professor Valdo no dia 12 de abril de 1986. Foi o primeiro contato que eu tive com o professor Valdo. O Projeciologia, minha mãe já tinha recebido ele através das mãos da Pia, do professor Valdo, quando ela foi à palestra lá na casa dele. Então eu já conhecia o livro, já tinha começado a ler alguma coisa, e ali eu comecei a identificar alguns fenômenos pelos quais eu tinha vivenciado ao longo da minha vida. Nesse período eu aprendi a fazer o fichamento, que é o que a gente faz aqui no Holociclo, ajudava ele, junto com a biblioteca dele, organização dos livros e daquilo que ele precisasse, e a despachar o Projeciologia para o Brasil e para o mundo, para todas as pessoas que solicitavam e para as quais eles queriam mandar também. Embrulhava esse Projeciologia num papelão corrugado. Sim. Então criava como se fosse uma caixa de papelão protetora dele. Depois nós embrulhávamos todo esse material no papel pardo. E por último, a gente ainda amarrava com fita petróleo. O professor Valdo tinha um cuidado extremo com o livro. Ele queria que aquele livro chegasse inteiro ao destino dele, ao destinatário. Então ele criou uma linha de montagem na casa dele. Só lembrando, quem mais ajudou nesse processo foi o Cláudio Paredes, que era o outro voluntário da época. Agora, antes do Alex continuar, eu queria saber que você mostrasse para o pessoal que livro que é esse que o Alex está falando aí. Bom, eu trouxe aqui para vocês, para a entrevista. Essa é a primeira edição, um exemplar da primeira edição do livro Projeciologia, Tratado de Projeciologia, de 1986. Esse livro é meu, e eu então encontrei num daqueles periódicos, eu fico imaginando, supondo que seria talvez a revista Planeta, onde que saiu? Pode ser que seja. Eu encontrei então um comunicado que a gente poderia pedir esse tratado aqui pelo correio, mas eu não sabia quem era Valdo Vieira, que tratado era esse. Eu já estava naquela época no espiritismo, estava acessando a Rosa Cruz, então aquilo me chamou a atenção, o nome, né, deveria ter o nome do professor Valdo, do tratado, e eu então preenchi e fui no correio e entreguei, era para receber esse tratado gratuitamente. Para mim deveria ser um livro pequeno, algo assim muito comum. E aí daí alguns dias a minha irmã chegou para mim e falou assim:
Rose, tem uma encomenda para você. E ela me entregou isso aqui muito bem embalado. Quando eu carreguei, eu falei, mas que peso. E eu comecei a abrir, me deu muito trabalho para abrir. Eles começaram a distribuir o livro, então você tinha que fazer uma pesquisa sobre algum livro de projeção, qualquer que você escolhesse, e aí eles iam analisar essa pesquisa e iam ver se te davam um livro de projeciologia, né? Projeciologia teve só... Mostra a data que você recebeu ali o sim. livro. Tá aqui o meu nome. E que bom que eu coloquei a data, 19 de junho de 86. Agora, o que eu tô achando, que a gente tá achando, né, Lelê, o máximo, é que existe uma probabilidade muito grande do Alexander ter embalado todo o livro. Então a gente podia muito obrigada. Agora. Por favor, faça o seu livro ali, vamos ver como é. Pior que tem chance. Gente, é impressionante isso, né? Então tá com a energia do Valdo e do Alexander, né? Chance real. Que legal de você ter sido a pessoa que embalou o livro da sua amiga, que hoje é monitora. É um reencontro, é um reencontro. Não, é algo... Hoje os dois estão aí, Olha depois de 40 anos. Aqui faltou meu nome. Ainda vinha então aqui o remetente, tinha etiqueta do professor Valdo e vinha o nome que a gente colocava e vinha todo o processo, tá certinho. Tá bom. Aqui o material. 40 anos depois. Muito 40 obrigada. anos depois. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada. A gente passava a tarde toda fazendo isso. Nossa. Tum, 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 tum. Aí chegava o final da tarde, estava aquele bolo de livros que depois a Lisa e o professor Valdo levavam para o correio, principalmente a Lisa que acabava levando para o correio para poder despachar. E o Brasil será privilegiado. É que o cometa vai aparecer melhor no hemisfério sul. Por isso a expectativa é enorme daqueles que nunca viram e dos poucos felizardos que viveram para ver o Halley pela segunda vez. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo, após o top de 8 segundos, Jornal Nacional. A União Soviética confirma o acidente com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, foi o pior da história. O Ministério da Aeronáutica informou logo depois da coletiva dos pilotos que não vai mais falar sobre esse assunto até que a comissão especial que investiga os OVNIs divulgue suas conclusões. A comissão é coordenada pelo Comando de Defesa Aérea e não tem prazo para terminar seu trabalho. Mais um objeto não identificado aparece no céu do Brasil. Desta vez foi em Maringá, no norte do Paraná. Amanhã no programa Eleições 86, a quarta rodada da pesquisa do Ibope, com muitas novidades. Você vai saber quem subiu e quem desceu na luta pelos governos dos 23 estados da federação. A década de 80 era a nova era, a chamada nova era. Então, feiras esotéricas traziam pesquisas ou traziam também o processo místico, mas também muita relação com as terapias alternativas. Havia muita tendência a esse tipo de processo. E o Valdo sempre ia para as feiras e montava uma banquinha no meio da feira esotérica. Então era o cara lendo a mão de um lado, o outro fazendo mapa astral e o Valdo no meio lá. Então, assim, e foi aí que eu também vi o Valdo, né? E o que acontece? Então, eu acho que esse livro mostrou que é possível estudar um assunto desse com muita profundidade e com uma abordagem muito racional. Então, isso muda a forma como a gente encara o parapsiquismo de modo geral. Então, eu procurando mais uma vez um ambiente científico que falasse disso tudo, eu cheguei ao primeiro congresso de terapias alternativas, que foi apresentado no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro, no dia 26 de outubro de 1986. Ali foi lançada oficialmente a terapia da acupuntura, aceita no meio médico, como terapia médica. Então era uma grande renovação. E lá estava o professor Valdo com a sua elegância tradicional, o seu terno branco, apresentando o tratado, a primeira edição do tratado Projeciologia. É claro que ao final da apresentação, da explanação, ele fez um pequeno trabalho com energias.
E neste processo, o público lotando a sala do Colégio Brasileiro, uma sala de eventos importante, num local muito importante, ali em Botafogo, na Rua Visconde Silva, 52. E ali eu percebi as energias e ele perguntou, aqui quantos já tiveram experiência fora do corpo? Essa nota está publicada no Tratado Projeciologia na edição de 1999. Ele já publica, porque não podia publicar naquele ano, que era o ano de lançamento da primeira edição. Mas ele publica no Tratado de 99, ele publica justamente uma nota com a quantidade de público da época que disse que tinha tido projeção consciente. Eu estou entre essas pessoas. Um dia, ela chega para mim e fala assim, Ange, ela me chama de Ange, assim, Ange, eu conheci um cara que é fora da curva, eu vou te levar lá. Eu falei, então, vamos saber quem é o cara fora da curva, né? E aí, só que nós trabalhávamos nessa confecção, eu do outro lado da rua, no 6º andar, na área da fábrica, e a Malu na loja, que vendia os produtos, em frente. Então nós tínhamos que esperar aos sábados fechar o comércio ao meio-dia para a gente sair. E a essa hora a coisa já estava acontecendo lá na casa do Valdo. O que me impressionou no Projeciologia, eu acho que é uma referência, é a metodização da coisa, desde o início de definir conceitos, a história, citar milhões de episódios, né, de relatos, inclusive da antiguidade, de experiências fora do corpo. É contextualizar bem, né? Assim. É, exatamente. Isso não tinha obra nenhuma parecida, aliás, até hoje não tem. Nunca ninguém fez nada parecido, eu não conheço. Até o dia que o Luiz Cláudio começou a contar para o professor Valdo que a amiga dele saía do corpo. E a amiga dele fazia aquele fenômeno e tal. O professor Valdo chegou e falou, convida ela para vir aqui. Ah, professor, ela não vai vir não. Aí ele pegou o livro assim, colocou dentro de um envelope muito energizado e falou, entrega isso para ela, quero ver se ela não vai vir aqui. Aí quando ele entregou o livro para mim, o Projeciologia, o Tratado de Projeciologia, que foi lançado em 1986. Na hora que eu peguei o livro e vi que ali dentro falava do fenômeno que as pessoas diziam que era ou sonho ou pesadelo, mas como que ele sabe disso? A primeira pergunta que eu fiz para ele. Mas é Valdo Vieira? É, Valdo Vieira. Mas como que ele sabe disso para fazer um livro? E aí eu devorei o livro, né? Quando eu devorei o livro, eu falei, tá bem, vamos lá. Eu quero conhecer ele. Ele pediu, ele indicou, sugeriu que o professor Samuel de Souza fosse o diretor científico da instituição. E todo mundo aclamou, sim, é isso mesmo. Então já temos o presidente da instituição, o professor Valdo Vieira, o doutor Samuel de Souza, o diretor científico. Aí ele vira e fala, e você, Luiz Cláudio, é o diretor administrativo. E você... se você não é formada em contabilidade, é isso? Sim, professor, sou formada em contabilidade. Então você é nosso diretor econômico financeiro. E ele é o primeiro a bater palma. Aí todo mundo bateu palma. Isso foi em outubro de 1987.
Então, em dezembro, nós já estávamos com todo o documento pronto, preparado, e fizemos a fundação do IIP, o Instituto Internacional de Projeciologia, em janeiro de 1988. O professor Samuel de Souza também elaborou o currículo, né? Junto com outros professores, eles elaboraram o currículo do P1, P2, P3 e P4, né? O currículo das aulas de projeciologia. A partir daí, a cada dia era uma expansão de atividades, uma expansão de pessoas. Começamos a dar aula em São Paulo. Eu falei, isso aqui tem que estar, todo mundo tem que saber dessas coisas, tem que estar num curso normal para poder disseminar esse assunto. Não pode ficar só no livro. E a gente começou a dar aula em São Paulo, aí nós falamos para o Valdo, que estava fazendo sucesso, o curso em São Paulo, nós estávamos dando aula de projeciologia, ele falou, mas então vamos levar isso também para o Rio. Foi o teu primeiro aluno aqui, professora? A Vera? A Vera. 1986, na USP, ela não é, Vera? Falou, vamos abrir um curso de psicobiofísica? Vamos. Eu já tinha relação com o professor Hernani Guimarães Andrade, da psicobiofísica. Escreveu um monte de livros a respeito desses assuntos, né? Quebra paradigmas, por quê? Porque a gente sai daquela concepção de coisas que a gente supostamente acha que existem, para você começar a testar mesmo e entender o que é que existe. Eu comecei a ver o módulo de fenômenos da psicobiofísica, eu falei, nossa, experiência fora do corpo, né? Começou, eu falei, nossa, quem que tá dando esse curso? Aí comecei a ver no final, aí eu vi o seu nome lá. Nossa, Samuel. Eu falei, deixa eu ver se é o Samuel que me deu o curso lá do IPC. Aí eu achei o teu e-mail, aí eu mandei o e-mail, aí você respondeu, sim, sou eu, tal. Aí eu me inscrevi na hora lá. Aí foram 4 módulos, né? Exato. 4 módulos. 2 anos, né? 4 semestres. 4 semestres. Aí em junho, julho e agosto, nós fomos viajar para o exterior. Aí foi eu, o Val, de 88 mesmo. Nós fomos divulgar o Instituto no exterior. Oh yeah, our approach in my book is just yeah, I agree. Whatever the different words to describe, that is certainly projecting myself. And we look for the most important for us is to get the inter or multi-dimensional self-consciousness. This is the most. Yeah, I write that in Reflexion, in some of your French. Yeah, in the French. Yeah. Well, it was great meeting all of you. I'm going to keep you. Your work. Thank you, and I will send you some of the. It will be very good if you can do that. Yeah. You are going to help us with the ideas and your. I have an example. Thank you very much. Really. No, thank you. Thank you. Com a tradução para o inglês, que foi um trabalho de muita gente, né? Principalmente de Kevin, Simone, quem revisou, né? Eu conseguindo os fundos para publicar, a doação e tudo mais, que foi um trabalho de muita gente para eles conseguir fazer a edição em inglês. Eles falavam que eu era parteiro das publicações, né? Porque cada publicação é uma GESCOM, né? Nessa analogia com a GESCOM, a publicação seria o parto. Então eles falavam, eles brincavam que eu era o parteiro dessas publicações. E nesse caso, como foi um processo grande, envolvia muita gente, né? Um livro, um tratado, né? Uma tradução enorme que deu um trabalho grande. Então eles falaram, foi um parto de elefante na época, né? Por isso que saiu essa notinha no jornal lá do IPC, falando do parto de elefante, né? Eu estava lá, estava com a TV ligada, diagramando o livro, e foi quando, né, aconteceu. Ficou todos os noticiários, todo mundo falando, aquela manhã, né, do dia 11 de setembro de 2001,
Eu estava justamente, e na época o professor Valdo estava em Nova York. Então tudo estava acontecendo ali, muita sincronicidade, porque era o livro traduzido para o inglês, e ele lá, e tudo acontecendo. Foi muito interessante aquele momento, Fazendo muito trabalho para fazer esse lançamento de projeciologia. Projectiology, em inglês. E eu lembro várias pessoas do Brasil, muitas pessoas do Brasil foi para lá. Foi realmente um momento de celebration, um momento super feliz, todo mundo estava cheio de energia. E até talvez com um pouco de orgulho de ter essa conquista feito, disponível em inglês. Eu lembro que Valdo falou que, através desse livro, agora sendo em inglês, que 10 mil intensivistas podem ressomar. Então, essa coisa de ter um livro com um impacto tão grande realmente me marcou. Este es un regalo personal de él para el ayuntamiento y para la Casa Blanca. Pues le agradecería que se lo dedicara al pueblo de Viena. Ah, sí. Yo le agradezco porque es importante para nosotros. Usted está trabajando una guerra indirectamente para nuestro trabajo. Otra cosa, yo tengo un libro que yo he estudiado durante 19 años cuando he publicado eso. Una bibliografía extensa de 1900 volúmenes. Yo trouxe del Brasil, 8 ejemplares que eu vou mostrar para as pessoas interessadas. A pesquisa que ele fez por 19 anos sobre o fenômeno, ele viajou o mundo todo atrás de bibliografias, então ele coloca lá no livro que ele estudou 46 mil obras, até selecionar 1907 referências para colocar na bibliografia do Tratado Projeciologia. E isso envolve aí cerca de 20 idiomas diferentes. Então, é uma pesquisa muito exaustiva, muito grande que ele fez. Ele investiu muito nisso e praticamente assim, 90% daquela bibliografia do Tratado Projeciologia está aqui disponível hoje em Foz do Iguaçu, na holoteca. Então, as pessoas podem vir consultar essa bibliografia e elas estão ali anotadas, pelo professor Valdo. Ele leu, ele fez anotações desses livros todos. Há mais de 20 anos que esse livro está sendo traduzido, revisado e nunca saiu pelas miles de revisões que foram feitas. Esse livro, inclusive, o professor Valdo acompanhou. Os voluntários argentinos, eles iam para o holociclo e o professor Valdo estava lá e eles contrastavam as informações junto com o professor Valdo. Era o Luiz López, Rosemary Victoriano e Cristina Nievas. Então, eles três ficaram fazendo esse trabalho de tradução. Precisa em algum momento das pessoas retornarem aos fundamentos. Nós na Apex temos aí essa pretensão de ler toda a obra do professor Valdo. Para quê? Para exatamente promover esse alinhamento. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless, homeless. Na medida em que passei a participar do clube de leitura da Apex, essa interação com outros pesquisadores, diferentes pontos de vista, interpretações, então amplia o nosso entendimento sobre o tratado, sobre as nossas experiências, e isso faz com que a absorção do conhecimento disponível no tratado seja maior. Quando nos projetamos, aquilo amplia a nossa visão do mundo, sobre os acontecimentos da vida, sobre a realidade, e isso faz com que nós tenhamos essa visão macro do universo, da vida em si. Homeless, homeless.
moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless, homeless, homeless. Boom, boom, moonlight sleeping on a midnight lake. Então isso só é possível se chegar aqui hoje por causa desse legado dessas gestões anteriores e de tudo que eles cumpriram para a Conscienciologia. Hoje eu digo que o IPC ele tem um livre-arbítrio de se aprofundar na sua própria especialidade, que ele não tinha antes. No entanto, quando a gente se junta, a gente levanta voo em conjunto e a gente sobe muito alto. É basicamente isso, nós fomos preparados para isso. Fomos preparados para isso. Só que a gente chega na nossa família, a gente fica, a gente vai se... Então nós temos que encontrar uns aos outros para erguer esse voo coletivo. O que eu estou fazendo nessa minha oportunidade de agora para aumentar a didática ou ajudar as pessoas a avançarem sob o ponto de vista mais coletivo possível. Ou seja, como eu posso juntar mais consciências que possam compreender isso de uma forma mais avançada ou mais coletiva. As obras originais surgem quando a consciência se permite ser original, singular. E ela usar essa singularidade, porque essa singularidade tem preço, ela tem que enfrentar mundos e fundos. E se ela faz isso bem feito, ela sai daqui com aqueles pontos na ficha evolutiva pessoal e com o completismo existencial realizado. Então eu penso que vale muito essa lealdade às matrizes intermissivas. Ela é perceptível na consciência. Quando a consciência traz isso, ela é autêntica naturalmente, ela expande essa autenticidade e isso contagia. Ela não precisa convencer ninguém, está dispensada a fazer qualquer tipo de sedução, porque naturalmente a consciência se torna irresistível. Porque a fala dela está dentro daquelas matrizes intermissivas. Ela só está trazendo uma notícia. E é uma boa notícia. A partir do livro Projeciologia, que a pessoa que estiver interessada em evoluir, ela estiver interessada em constituir ela mesma mais uma vibração maior, ela começa a expandir o que ela realmente é, a qualificar o que ela realmente é em grupo. E ou ela é dó, ou ré, ou mi, e aí ela passa a ser si na hora que precisa, e na hora que precisa é um ré. E assim, ó, o grupo caminha, evolui e quem sabe, né? Coisas novas vão chegar ao nosso conhecimento. Coisas novas nós vamos aprender, né? Tem lógica isso? Para mim, é uma fonte de consulta até hoje. Mesmo eu tendo visto os originais como fonte de consulta inigualável. Vida longuíssima ao Tratado de Projeciologia. Vida longuíssima à ciência da consciência. Ó. Ciência da consciência. Vida longa, mas também com estudo, com questionamento, que é justamente isso que o livro propõe. Que ele seja estudado, debatido, aprofundado, ultrapassado, questionado, ampliado, né? Para a gente poder estabelecer uma nova ciência, né? É isso que o Projeciologia propôs. Conto com todos. Muito obrigada pela oportunidade.
Acum că ai aflat despre proiectologie, dacă ar fi aici accesibilă și în limba română, crezi că ar citi-o oamenii? Eu cred că da, pentru că este în limba noastră. A final, ce le transmitem celor care se uită la acest documentar? Le zicem poftă bună la tort. Da. Și vă mulțumim că vedeți acest video foarte important în care mai facem și noi glume altele. Pa! Dar să știi că însă lipsește ceva. Dar ce lipsește? Sunt mai multe persoane care au contribuit la istoria acestui tratat, dar n-au fost menționate aici. Dar ce putem face? Putem să menționăm aceste persoane. Dar cine sunt aceste persoane? Sunt toate persoanele care se află acum în tertuliariu și pe care dorim să le aplaudăm, să le rugăm să se ridice în picioare, pentru că și voi faceți parte din istoria acestui tratat. Felicitări! 40 de ani! Felicitări! Bravo! Yeah.